Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje em versão contar histórias. É? Sim, é porque eu tenho uma história para te contar. Ok. Não temos nada para anunciar, nem nada. Não, só Agradecer histórias. o facto de ter tido muita gente a fazer screenshots e a partilhar e a tagar-nos. Uhum. É muito fixe, eu gosto de ver isso, gosto de perceber de que forma é que as nossas partilhas são recebidas do outro lado. Sim. Preenche as minhas necessidades de contribuição. Uhum. Isso faz-me sentir alegria Sim. e fico contente. Portanto, estás a dizer isso para incentivar as pessoas a fazerem mais, é? Sim. Está bem. Então partilhem muitas vezes o podcast. Yeah. Sim. Eu hoje tenho uma história para te contar, que já partilhei um pouco da história contigo e disse, olha, eu acho que era interessante falarmos sobre isto os dois enquanto estivéssemos a gravar o podcast. Certo. Porque acho que é uma história ilustrativa De muita coisa. de muita coisa e que nos pode ajudar aqui a fazer boas reflexões de desenvolvimento pessoal a nós e a toda a gente que nos ouve. Eu ontem fui com os nossos dois rapazes ao dentista. Eles iam ao dentista, eram eles que tinham consulta. E estacionámos o carro na zona onde costumamos estacionar, que é uma zona... Com pouco estacionamento. Sim, onde o estacionamento não é muito fácil, assim, uma zona de estacionamento denso. E eu vi ali um lugar onde dava para estacionar, até fiquei bastante contente, porque estávamos um pouco em cima da hora. E eu tinha ido buscar um deles mais cedo à escola para podermos chegar a horas e olha, tem ali um sítio para estacionar. Até fiz a inversão de marcha e parei ali o carro e saímos e fomos todos contentes, os três, ao dentista. Quer dizer, não sei se eles vão É que eu ia dizer todos sei. contentes, mas todos contentes juntos. Íamos juntos, Yeah. sim, e tivemos no dentista, aquilo demorou bastante tempo, eles tinham que fazer ali umas intervenções. No final ainda hesitamos sobre se íamos ou não lanchar, acabamos por ir os três lanchar rapidamente lá numa... Ou seja, o carro teve no mesmo sítio numa durante bastante tempo. sim, mais de uma hora seguramente. Yeah. Mais de uma hora. E quando chegamos ao sítio onde estava o carro, eu vi que tinha alguma coisa no vidro do carro, que eu inicialmente pensei que podia ser uma multa, apesar de eu achar que o carro estava bem estacionado. Mas depois, quando me aproximei, vi que era uma tira de papel com um texto impresso, portanto, um texto escrito num computador e impresso, e a tira de papel estava colada com cola, assim com uma cola bem forte, no vidro, no para-brisas, bem em frente ao sítio onde em princípio eu me ia sentar enquanto condutor. E eu olhei, vi, bom, não li o texto assim logo com muita atenção, porque era um texto com umas 4 ou 5 linhas, mas percebi logo pelo início do texto que a pessoa estava a dizer que eu tinha estacionado em frente à sua garagem. E claro, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o carro e verifiquei que estava com a parte de trás do carro um pouco em cima da rampa. Mas quando digo um pouco, sabes, às vezes a pessoa está ali 10 centímetros. Não, era tipo, não sei, uns meio metro em cima uma parte da roda de trás já estava a apanhar. Portanto, estava a ocupar ali um espaço considerável de uma rampa que era muito grande. Maior do que normal, não é? Não era bastante, sim, porque era um portão assim enorme, daqueles onde dá para entrar quase dois carros em simultâneo. Mas efetivamente estavas em cima da rampa. Efetivamente estava em cima sem qualquer dúvida, estava em cima da rampa. O que foi um pouco surpreendente para mim, porque eu não fazia ideia que isso tinha acontecido. Certo. Nem sequer me tinha apercebido que estava um pouco, quanto mais aquele... Certo. E os nossos rapazitos olharam assim para mim e eu perguntei-lhes, olha, algum de vocês se apercebeu que eu tinha deixado o carro assim com a roda de trás, quase aqui, em frente à rampa desta casa? E eles olharam assim para mim, eu acho que houve um deles que disse, eu por acaso reparei que estava aqui assim, mas pronto, como eu agi normalmente, ele não disse nada. Certo. Pronto. E entretanto, nós entramos no carro, eu decidi que não ia estar ali a tentar descolar aquilo, que depois ia tratar disso em casa, porque não sabia se conseguia descolar, porque aquilo estava com muita cola. E pronto, decidi que ia conduzir mesmo com aquilo à frente dos meus olhos. Com o papel? Com o papel, sim, porque eu ao tentar descolar percebi que ele estava mesmo muito colado, não é?
E também percebi que quem tinha colado aquilo, pronto, teve necessidade de colar mesmo, com Pois. uma cola daquelas de... Não Não era daquelas colas... Era tipo super cola. Então, era cola mesmo, não Tu era ainda aquela... tens marcas, não é? Sim, não era aquelas colas de papel, era mesmo cola, pronto. Yeah. E é engraçado Mas para colar a minha primeira leitura daquilo foi, obviamente, isto foi assim leituras muito rápidas. Certo. Alguém que está chateado, Yeah. é alguém a quem isto não aconteceu pela primeira vez, porque tinha ali uma tira de papel com aquilo, uma tira de papel cortada com aquele texto, né? Certo. Pá, eu, por alguma razão, na minha cabeça imaginei alguém que junto ali à entrada da sua garagem tem umas tirinhas de papel já preparadas e a cola para Certo. pôr, né? E pronto, mas a minha primeira leitura foi, isto é alguém que ficou mesmo chateado. E acrescentei eu com razão, porque Yeah. houve um palerma que pôs aqui o carro a tapar-lhe a garagem. Percebi que não era tapar totalmente a garagem, não era... Era Não. perfeitamente possível Era assim, mas era entrar um pouco... com conforto, certo? E então nós metemos no carro, eu assim perante os nossos filhos até estava mais assim a colher os ombros como quem diz. Estavas com um bocadinho de vergonha. Mais assim um bocado a lidar com a insegurança que cria em ti quando tu não reparas numa coisa que depois te parece óbvia. Pois, é vergonha, não? Assim que é tipo, estava tão Sim. distraído que não Sim. reparei nisto. É verdade. Normalmente antes de estacionar percebes se estás ou não, se tens ou não espaço, Certo. mas eu Certo. obviamente ali não o fiz. E então nós tivemos que dar a volta ao carro, fazer inversão de marcha um pouco mais à frente para depois passar pela mesma rua em sentido contrário. E quando estávamos a fazê-lo, alguém que eu rapidamente percebi que devia ter sido a mesma pessoa que colou, vem na direção do carro, porque conseguia reconhecer o carro ainda por cima, porque tinha o papel colado no lugar do condutor, vem assim a gesticular com o punho fechado. No ar. O punho fechado no ar, o gesto universal de oferecer porrada. E vem, e ameaça assim. Era um senhor? Era um homem e falou assim, eu não ouvi exatamente o que ele disse, mas estava com uma cara muito zangada e gesticular. Portanto, não havia dúvidas. Não, e eu parei o carro, eu acho que ele ficou um bocadinho surpreendido porque ele imaginou que tu ias arrancar. Um palerma que estaciona na coisa agora vai só fazer de conta e vai avançar. Mas eu parei o carro e abri o vidro. Depois foi engraçado que mais tarde os nossos filhos, e eles ficaram, aquilo foi um bocadinho... De tensão, assim. Houve ali um bocadinho de tensão para eles, foi um bocadinho assustador porque houve ali um princípio de conflitos, não é? E eles mais tarde até disseram, papá, foi engraçado que o senhor veio a ameaçar, mas tu abriste o vidro e a primeira coisa que ele fez foi dar 2 passos atrás. E eu disse, não, mas isso foi bom porque acho que foi uma forma não verbal de mostrar que não vou bater. Quero-te bater mais ou menos. E eu abri o vidro e tentei o mais rápido, porque o senhor estava muito zangado, o mais rápido que eu pude, procurei dizer, olha, peço imensa desculpa, porque eu queria mesmo pedir desculpa daquela situação. E eu disse, olha, eu acho que... Eu depois mais tarde até perguntei aos miúdos, o que é que vocês se lembram de eu ter dito? E é engraçado que o mais pequeno lembrava-se com exatidão, e isto mostra-me que aquilo foi relevante para ele, que ele disse, papá, tu disseste, peço imensa desculpa, eu não fazia ideia que estava... que estava... E eu disse isto, e o senhor... Houve ali sabes o que é que eu observei? Porque eu estava calmo e tranquilo, apesar daquela agitação dele. A primeira coisa que aconteceu, houve um baixar ligeiríssimo de vibração, não é? Porque eu não sei se ele estava preparado para eu, por exemplo, ficar zangado com ele por ele me ter colado aquilo no vidro, mas eu preferi não me focar nesse comportamento, que não ia ajudar nada. E ele disse, como é que é possível não ver uma rampa? E eu olhei, olha, de facto, a única coisa que lhe consigo dizer, para além de pedir desculpa, é que eu fiz isso sem intenção e tem razão. E ele disse, porque... E ele disse qualquer coisa do género. Isso foi o mais pequeno que depois disse. Papá, e ele disse muito rápido assim, se quer que o respeitem, também tem que respeitar os outros. Que depois nós até ficamos a dizer, é engraçado o senhor ter dito isto, quer que o respeitem, tem que respeitar os outros. Quando ele estava tipo a justificar a sua ação de colar. o ter colado, não é? Mas depois, pronto, eu voltei a encolher os ombros e a fazer o gesto universal de peço desculpa, palmas das mãos voltadas para cima, não é? Sem mostrando calma e tranquilidade. Naquele momento não podia fazer muito mais, não é? E entretanto o senhor foi embora a gesticular, baixando assim um bocado a vibração, e nós depois fomos embora e, claro, fomos a falar sobre isto. E eu estava a dizer aos miúdos, assim, várias coisas que me ocorreram naquele momento. Era isso que eu queria partilhar contigo e também
obter aqui algum feedback em relação a esta situação. É porque eu acho que todas as situações são situações de desenvolvimento pessoal, esta também. E eu primeiro estava a dizer aos miúdos, foi mais, acho que, o sentimento de, como pai, não é? Eu quero zelar pela segurança deles. E eu já, noutras situações, lhes tenho falado sobre. Nós devemos estar bastante atentos quando alguém fica exaltado. Quando fica aquilo que nós, em linguagem comum, dizemos estar fora de si. Porque quando a pessoa está fora de si, recorre a estratégias comportamentais que não são as habituais. E eu estava a dizer, imaginem que o senhor estava ali muito zangado, não é? E fez ali um gesto agressivo. Imaginem que deste lado estava alguém também que ficava muito agressivo, que abria a porta do carro e dizia: você não tem o direito de me colar coisas no carro. Certo. E que até... Que era bem possível. Sim, e podia-se ter criado ali uma situação de confronto físico. Pois, ele não sabe de quem é a pessoa a quem cola. Não sabe. Há pessoas que andam com um taco de beisebol no carro, ou há pessoas que andam... Sei lá, eu podia-me ter passado naquele momento e gerava-se um confronto. E eu até lhe estava a procurar explicar as consequências. Imaginem que havia um confronto, eu dava um... Eu dizia assim, pela estrutura do senhor, eu acho que lhe acertava. Não é? E o senhor caía, magoava-se, batia com a cabeça e eu de repente tinha que ir, levavam-me para uma esquadra, era acusado de agredir alguém e de repente tens uma situação complexa na tua vida por causa de um mau estacionamento em relação ao qual nem sequer tinhas noção. Certo. Por causa de uma coisa que na sua gênese é muito pequena. Claro que ela não é pequena em função do significado que nós damos às coisas, não é? Porque depois nós fomos ali no carro e eu estava a dizer, olha, provavelmente aquele senhor tem que lidar com isto muitas vezes. Porque deve haver muitas pessoas a fazer isto. E eles até disseram, pois ele até já tem os papéis preparados. E disse, ele já tem. Portanto, e ele não estava a reagir a nós, ou a mim. Ele estava a reagir ao centésimo ou mais condutor que fazia exatamente a mesma coisa. E a sentir que foi desrespeitado. E a lutar um bocadinho pela sua dignidade. Não, ele ali está totalmente a lidar pela dignidade. Quer dizer, eu tenho uma rampa em frente à minha casa e... Ele estava ali a defender o território dele. Certo, porque a rampa é a minha rampa, não é? Tu consideras a rampa uma continuação da tua identidade. Certo, não é? Estão a pôr o carro em cima da minha rampa, é a mesma coisa que me pisarem o pé. E claro, especulo eu, há aqui um fator muito importante que é, ele não deve ter sequer em nenhum momento hesitado em relação à minha intenção. Certo. Para ele era muito óbvio que eu vi, pus o carro e olha, aproveita aqui um bocadinho e depois se chatear alguém, olha, paciência. Imagino eu que se calhar já chamou a polícia várias vezes e a polícia já não vai, ele só consegue entrar na garagem. Eventualmente, quer dizer, se a polícia passasse ali, não é? Para além de ser multado, o carro podia ser rebocado. Só que isso seriam as consequências naturais do meu ato. Certo. Alguém ameaçar-me ou colar-me coisas no carro já não é uma consequência natural. Não, claro que já é uma escolha que ele está a ter. Mas eu estava a procurar ali mostrar, aproveitei aquilo como um momento de desenvolvimento pessoal. E também fiquei a pensar noutras situações na minha vida onde consigo reagir com alguma calma e tranquilidade quando alguém fica agitado. Outras situações onde não consigo e normalmente o que é que isso gera a seguir. Eu estava também a pensar aqui neste senhor, é curioso, não é? Porque se calhar vários de nós temos histórias com estruturas parecidas quando uma coisa nos acontece repetidamente e ficamos muito irritados, frustrados, cansados sobre isso. É sempre a mesma coisa, não é? Porque há aqui uma série de outras coisas que o senhor podia focar, tipo, ok, consigo entrar na minha garagem ou não consigo entrar na minha garagem? Tenho que fazer grandes manobras ou até tranquilo para eu entrar, não é? Ele podia ter a regra interna dele e dizer que, ok, desde que eu consiga entrar direito na minha garagem, sem fazer grandes manobras, não me vou chatear com isto. Só se alguém colocar mesmo o carro à frente e eu não conseguir entrar. É coisa que já lhe deve ter acontecido. Alguém lhe, não é, para ter aquela agitação toda. Nós não sabemos, não sabemos. Mas imagina se ele antes tivesse essa regra interna em relação a isto. O quão menos energia que ele poderia gastar naquela situação, não é? E quão bem ele poderia se sentir. É curioso, não é? Como tu estavas a dizer, a rampa é a extensão dele, não é? Em cima da minha rampa, em cima da minha dignidade.
E é curioso, quando olhamos agora aqui, não é, à distância, com calma e tranquilidade, e podemos só fazer um sorriso e, pois, é chato e de que é que isso interessa realmente? Não é? Certo. Pois, eu não sei. Eu sei que nós, perante um estímulo, temos sempre múltiplas possibilidades de reação ao estímulo. E tu aqui no podcast falas muito da liberdade enquanto o espaço entre o estímulo e a reação. Sim, a nossa escolha, não é? Na nossa escolha, nesse espaço reside a nossa liberdade. E nós podemos ser muito poucos livres se reagimos, se só conseguimos reagir de uma forma. Não é? E nós sabemos que quando ficamos calmos e tranquilos, podemos estar mais habilitados a escolher o nosso comportamento e ter um comportamento que seja o mais alinhado possível com os nossos valores e com aquilo que é importante, não é? Por exemplo, quando eu comecei este diálogo com ele, se o senhor nesse momento, imagina, por exemplo, que ele me insultava, não é? Eu aí provavelmente já, em função do insulto, já vou lidar com isto de uma forma diferente, ou vou ser clara a estabelecer aqui um limite ou algo do género. Só que quanto mais calma e tranquilidade eu tiver, mais fácil é eu inclusivamente recorrer a uma estratégia comportamental que até pode ser forte ou violenta, não é? Se eu entender que isso é a melhor forma neste momento de zelar pela minha segurança ou... A segurança dos teus filhos, ou dos teus bens. Certo. Agora, sem isso fica muito difícil e eu acho que isto é Claro que não é fácil treinar isto, não é? Porque pronto, nós também não estamos, acho que a maior parte das pessoas não está assim tantas vezes exposta a situações de conflito, até porque nós socialmente procuramos fugir ao conflito, não é? Hoje em dia os conflitos estão muito mais concentrados no Facebook e nas redes sociais, onde as pessoas às vezes têm coragem para dizer coisas que não diriam cara a cara, não é? Mas se calhar pode ser aí o treino, não é? Que é não reagir ou ficar calmo e tranquilo mesmo perante uma agressão nas redes sociais. Sim, é um treino que eu tenho feito. É mais fácil por um lado, sabes? Porque tens mais tempo entre estímulo e resposta. É mais fácil quando são nas redes sociais, é um belo convite para realmente criar esse espaço entre estímulo e resposta. Não é? Certamente já te aconteceu, não é? Começamos a escrever uma resposta, espera lá, não vou responder agora, vou responder mais logo. Ou não vou responder. Exato. Quando estás à frente do senhor com o punho levantado, já venho falar consigo. Não dá, não é? Sim. Não dá. Mas o que eu acho que uma coisa que nos ajuda muito a utilizar estes momentos como momentos de desenvolvimento pessoal e momentos de aprendizagem sobre o nosso funcionamento e que nos proporciona depois a possibilidade de mudarmos o nosso próprio comportamento é fazermos o que tu fizeste agora, é de pensarmos sobre estas situações desta forma a posteriori, né? De eu pensar o que é que aconteceu, que necessidades é que estavam presentes na vida deste senhor aqui, o que é que se estava a acontecer também comigo, e sentimos que a carga que a situação gerou já não é tão grande, não é? Conseguimos perceber melhor, e esta compreensão a posteriori ajuda nesta autocompreensão, que acho que é uma aprendizagem que vem na nossa mochila depois para a próxima situação do género, não é? E conseguimos reagir de forma diferente. Sim. Ou seja, podemos pensar na situação a posteriori e procurar revisitá-la, não com a intenção de nos punirmos ou de ficarmos zangados com outra pessoa. Não, nem com a intenção de desabafar e falar mal e julgar o outro. Mas mais de identificar que outras possibilidades é que eu teria naquele momento. Claro que esta situação para mim também foi duplamente importante, ou este tipo de situação tem aqui uma componente muito importante, que é dois dos nossos filhos estavam presentes, porque eu acho que nestas situações, como elas, e repara como o mais pequeno depois reproduziu a conversa toda. Sim, ele falou comigo também. Quer dizer que aquilo teve impacto sobre ele, e imagina que aquilo a que ele tinha assistido era, o meu pai passou-se e sei lá, o senhor fez-lhe porrada e ele tentou ir com o carro para cima dele, sei lá, aquilo podia ter sido uma situação mesmo muito disparatada. E em vez disso, conseguimos aprender com a situação, até nos rimos em algum momento, não um riso
de brincar ou fazer chacota em relação a outra pessoa, mas a rir-nos como é possível nós, seres humanos, ficarmos tão zangados com uma coisa que Não tem grande importância. ela não tem importância em si, nós é que lhe estamos a dar essa importância. Acho que também há aqui mais uma coisa que tu fizeste que para mim muito, muito importante, é que tu foste muito claro com o facto de que, apesar de não ter sido de propósito, que o que tu fizeste foi errado, digamos assim, não é? Que o que tu fizeste não deverias ter feito, ou seja, o facto do senhor reagir é que ele não reagiu sem razão. Tu foste muito claro também nisso, não é? Sim, porque eu acho que nessas situações é muito fácil nós procurarmos. Não é? Porque eu comecei por dizer desculpa, não é? Nós há uns meses gravamos fizemos uma aula no nosso programa do IV+, só sobre pedir desculpa. E nesse caso, isto foi muito importante. Sim, foi importante pedir desculpa, mas ainda a palavra tem sempre ali, não é? Porque desculpa é retirar uma culpa, não é? E eu naquele caso, eu não me sentia culpado, eu sentir-me culpado se tivesse achado, vou deixar aqui o carro, não quero saber. Mas foi um descuido e é difícil tu sentir-te culpado em relação a um descuido. Sentes-te um bocadinho envergonhado. Eventualmente. Agora, definitivamente não havia dúvidas para mim em relação à responsabilidade. Que é a minha responsabilidade enquanto condutor saber em que circunstâncias é que estaciona o carro e que tipo de impacto é que isso cria na vida das outras pessoas. Exato. E, portanto, independentemente... Porque até depois isso foi uma parte engraçada da conversa, porque eles estavam a dizer, papá, mas... Quer dizer, mas tu disseste que não tinhas visto. Eu disse, sim, eu disse que não vi, mas reparem, e sou eu que estou a dizer, nem vocês sabem se eu vi ou não. Isso é uma coisa que só eu internamente, em conversa comigo, posso, não é, validar qual foi a minha experiência. Mas isso para a outra pessoa, neste caso... Não interessa. Eu disse, reparem como, se aparecesse aqui, imaginem que aparecia aqui a polícia, e dizer, olha, vou passar-lhe uma multa porque está mal estacionado. É irrelevante para o polícia eu dizer se vi ou não vi, se fiz de propósito ou não fiz. É irrelevante, a multa é igual. E depois estávamos a falar sobre isso, sobre as regras que nós temos para viver em conjunto. Porque é que aquela regra existe? Porque é que as pessoas têm uma rampa em frente à garagem? Que é o senhor que tem uma necessidade de conseguir entrar direito na garagem. Claro, não é? E estávamos a discutir um pouco isso, mas eu acho que depois eles começaram a ir buscar situações que eles já assistiram, como eles, por exemplo, praticam desporto e eles já viram pessoas a passar-se num jogo de handball, não é? Eles já viram pessoas a passar-se num jogo de futebol, e eles já assistiram, uma vez vinhamos no carro e assistimos dois condutores à nossa frente a saíram do carro e só não se pegaram ao murro porque apareceu um polícia que por acaso estava ali muito próximo. Portanto, eles já assistiram a isso e eu acho que é interessante este confronto com... Né, porque isto é autoconhecimento. O que é que está a acontecer com cada um de nós quando perdemos, não é? Somos dominados pela raiva ou somos dominados por esta necessidade de defendermos a nossa dignidade ou o que quer que seja, e também perceber as consequências que isso pode ter. Não é? Claro. Eu hoje tive uma situação em que eu senti que tinha que defender a minha dignidade. Então já contei uma história, agora contas outra. Sim, a minha é mais curta, mas eu tinha pedido umas calças de ganga, encomendei umas calças de ganga online de uma loja no Porto e recebi as calças e não eram nada como estava na imagem. Não eram má, até ficaria com elas se me tivessem servido, só que não me tinham servido e eu até tinha, como queria elas assim mais baggy, tinha até pedido um tamanho acima. E como eu hoje ia ao Porto e por acaso ia a uma zona muito próxima da loja, então levei e pensei, olha, vou lá diretamente e trato da devolução. Fui lá ao meu almoço, não sei o quê. Depois, quando voltei, até reparei que tinha estacionado mesmo à porta da loja. Foi bem fixe. E entrei e estava lá uma... E não tinha rampa. E não tinha rampa. Tinha uns caixotes de lixo à frente que, como estava no teu carro e não tem os bip-bips à frente, encostei um bocadinho, mas depois... Pronto, anyway. E estava lá uma menina muito simpática na loja, mas uma menina sem autonomia para resolver qualquer assunto. E ela viu-se obrigada a ligar... a patroa, imagino. E aquilo, entretanto, quando eu estou ali, entra outra senhora que
que tinha pedido as mesmas calças e também não queria as calças. Porque não eram nada do que se parecia na imagem. Mas, então, a menina teve que me pôr a mim a falar com a patroa, e até eram duas, é uma confusão. Porque eu queria ter a devolução. E ela fez isso pelo telefone, não é? O telefone pôs em voz alta, estávamos aí a falar na loja em voz alta. E eu disse, ok, eu entendo, mas eu quero a devolução. Portanto, eu tenho direito a ter a devolução. No vosso site não fala em não devolução. Mas não, nós não fazemos devolução, não, só fazemos trocas. Pode escolher outra coisa na loja. Não quero outra coisa na loja. Quero a devolução do dinheiro. E, mas não posso falar agora porque estou numa reunião. Aquilo foi estranhíssimo. Mas o que passou, eles acabaram por prometer que me iam devolver o dinheiro, porque quando se faz compras online, tens o direito de devolver as coisas e receber o montante de volta. Isso é a legislação, é essa. Portanto, se alguém vos alguma vez disser que não devolvem o dinheiro, que vos vão dar um vale, uma troca equivalente, se tu quiseres o dinheiro, tens direito ao dinheiro. E então, o que é que eu estou a avançar? Que isto poderia, eles até, se tivessem tido uma atitude, não digo do cliente ter razão, mas uma atitude de compreensão em relação à minha parte aqui deste contrato, que é uma compra, não é? Eu provavelmente tinha aceito o vale, não é? Porque até tenho gostado de algumas coisas que a loja tem. Só que naquele momento não tinha nada, eu não vou comprar uma coisa por comprar. Mas, e senti algo assim, acabou por ferver em mim. E era mesmo esta cena de vou defender a minha dignidade, que tem a ver com o meu direito. Que a tua dignidade não estava a ser respeitada. Não é? Só que do outro lado, acho que estava a acontecer exatamente a mesma coisa. Estas duas senhoras, é uma senhora mais nova, uma mais velha, de repente não eram elas que geriam. Não, mas não está aqui a pessoa que gera online, portanto não sei o que está lá escrito. Mas elas também entraram a razão, acho eu, agora a minha interpretação, delas não conseguirem... Sentiram-se talvez acusadas de não estar a ser muito corretas? Acho que também se sentiram um bocadinho envergonhadas porque não sabiam o que estava escrito no site. Sim. Não é? Era eu que sabia o que estava lá escrito, porque é uma coisa que eu costumo verificar. E então este contacto não correu muito bem. Sim. Só que esta luta por dignidade às vezes acaba em violência. Sim, acho que não ia ter acabado. Ainda por cima foi ao telefone. Sim. Mas vim a pensar nisso, que eu fiquei mesmo chateada, embora tivesse mantido assim a minha calma. A outra senhora ali dentro da loja, que também estava muito chateada, como se vou tirar fotografias, pediu-me para tirar fotografias dela com as calças. Pronto, foi assim, ela entrou assim com uma... Pronto. Mas é curioso, não é? Se nós conseguimos parar e pensar e perceber o que está realmente aqui em causa, normalmente conseguimos chegar a uma solução que consegue satisfazer as necessidades de ambos os lados, não é? E muitas vezes passa só pelo facto de nós nos sentirmos compreendidos. E acho que na tua história ali, aquele senhor, quando tu pediste imensa desculpa e lhe deste razão, não é? Ele por uns momentos recuperou ali a sua dignidade e sentiu-se provavelmente compreendido. Sim, sabes que eu vou fazer uma especulação que não sei se é totalmente positiva, que é, eu acho que em parte não contribuí para satisfazer as necessidades dele, porque o senhor estava com necessidade talvez de ter ali um confronto, percebes? Achas que ele estava assim com vontade? Sabes quando estás ali, estás muito zangado com alguém e depois, não sei, dava quase a ideia que ele virou costas a dizer, de tantos palermas que estacionam aqui, só apanhei um que até me diz, tem razão, tem razão, peço desculpa. Não é? Pois, talvez, é uma possibilidade. Não, para além de que eu acho mas se calhar essa é uma forma também dele ter a dignidade, era ele ganhar este confronto. Sim, ele ganhou o confronto. Ele foi embora com razão. Né? Sim. Claro que tu, na história que estás a contar, não é? Tu estavas ali no papel de cliente e de compradora,
E acho que é razoável numa situação dessas perceber que há uma responsabilidade maior de quem está a prestar um serviço e está a fazer uma venda. Há uma responsabilidade maior de criar e manter um diálogo positivo e uma influência positiva e uma comunicação aberta. Não é? Acho que todos entendemos isso. Mas, mesmo assim, não é? Tu não controlas aquilo que o outro faz. A única coisa sobre a qual tens algum controle é o teu próprio comportamento. Também podes, não é? E foi o que fizeste aparentemente, não é? Optaste por manter a calma, por estabelecer ali o teu limite, que é eu quero isto. Não, podem-me falar o que quiserem sobre trocas e sobre vales, eu quero o meu dinheiro. Sim, portanto, tu conseguiste no final ter mais ou menos aquilo que tu querias, não é? Mas do outro lado provavelmente perderam uma pessoa que podia ser que já tinha sido cliente e provavelmente seria outra vez. Supostamente eu ainda não recebi o dinheiro de volta, supostamente vou receber o dinheiro de volta. Mas sim, nunca mais compro nada. Não é? Não me faz sentido seguir o que partilham mais. Nem me faz sentido fazer mais compras lá. Podia fazer. Mas o que é que eu acho que aqui é útil assim, para nós, não é, terminarmos a nossa conversa aqui com uma pequena fórmula ou com coisas que nos podem ser úteis neste tipo de situações? Primeiro nós temos as nossas intenções claras. Não é? As nossas intenções... Sabes que naquele momento, por exemplo, ocorreu-me uma coisa, assim, daquelas que ultimamente têm disparado muito, que é o viver a vida de coração aberto. Que é uma coisa que eu aprendi sobretudo contigo e que eu tenho trazido muito para mim, para momentos de conflito, até momentos de conflito entre nós os dois. Eu lembrar-me que tenho uma programação muito antiga que me convida a fechar-me, não é? Essa programação antiga, por exemplo, convidar-me-ia numa situação destas, pá, deixa-me evitar, até vou por outro caminho para não ter que passar ali por aquele senhor ou qualquer coisa do género. E eu, naquele momento, eu quero viver a vida do coração aberto, portanto, eu vou mostrar arrependimento. Vou mostrar a esta pessoa tal como sou e tal como me estou a sentir agora. E eu acho que nós termos intenções bem claras em relação àquilo que nós queremos ser, ter, fazer, experienciar, mostrar na vida, nos pode ser útil em momentos de desafio, não é? Sendo que isto é um leve desafio, não é? Que foi um desafio enorme. Mas ainda assim é um momento onde podemos ser um bocadinho testados. Sim. E acho que nos momentos de teste, não é? As tuas intenções são muito importantes. Porque as tuas intenções são tipo as tuas regras mais amplas dentro das quais tu vais tender a atuar. Portanto, isso acho que é uma coisa interessante. Por isso até... Se calhar, para quem quiser aceitar o convite, né, podem falar com amigos ou com familiares, e para quem tem crianças, eu acho que estas conversas são importantes. De falar sobre estas situações e procurar mostrar qual poderá ser a minha intenção nesta situação. Que tipo de intenções são mais interessantes, são mais alinhadas com quem eu sou. Porque dessa forma podemos introduzir aqui um estímulo bastante mágico nas nossas vidas e que nos pode ser útil. É um curso de desenvolvimento pessoal totalmente gratuito que estamos sempre a viver, não é? E acho que isso é também interessante. Eu gosto muito de perceber, de dissecar estas situações e aprender mais sobre mim, e continuo a fazê-lo. Isso é que acho tão giro. Outra coisa que eu acho que é importante aqui, não é? Que já não tem a ver com as intenções, mas tem a ver com os valores. Para a maior parte de nós, a segurança é um valor. Não é? Nós queremos estar seguros e queremos que os nossos estejam seguros. E há certas situações onde nós podemos, em nome de certos estados emocionais que nos dominam, como o ódio, a raiva, a injustiça, em nome disto nós podemos às vezes pôr a segurança em segundo plano. Não é? E uma das coisas, aqui não sei se estou a ser exageradamente defensivo, mas eu tendo a ler um pouco a situação em termos de segurança, não é? Já tive outros momentos na minha vida, na vida profissional e na vida pessoal, momentos onde houve confronto, houve conflito, houve alguém que está muito zangado, ou alguém que faz uma acusação, ou faz uma ameaça, e nesses momentos também é importante às vezes fazer uma leitura calma, tranquila, de o que é que está a acontecer, o que é que está a acontecer com esta pessoa, quão perigosa é realmente esta pessoa para mim. Porque senão, às vezes, em nome de queremos ter razão, ou de defendermos uma treinada posição, podemos acabar num território inseguro para nós e para os outros sem necessidade.
E também não acho que o cliente tem sempre razão, já Não, agora. não, o cliente O cliente tem sempre necessidades. O cliente tem sempre necessidades, então. O cliente e as outras... E nós também. Sim, e toda a gente. Sim, quem está a prestar o serviço, quem está a vender, quem está a estacionar em cima do passeio também tem sempre necessidades, não é? Porque nós não sabemos realmente porque é que as pessoas fazem as coisas. Mas os porquês, as histórias sobre os porquês em relação aos quais nós especulamos, podemos especular de uma forma que nos faz sentir muito mal ou uma forma que nos faz sentir, ok, tudo bem. Sim. É? Sim, olha, eu acho que até esta conversa é dos primeiros episódios do podcast, não é? Ou seja, quando falamos em primeiros episódios do podcast, agora parece que há muito tempo, mas eu lembro-me de falar sobre isto, sobre este exemplo que mudou a minha forma de eu me comportar no trânsito, de ter alguém a dar-me sinais, até me lembro do sítio específico, da autoestrada, do sítio específico. Alguém a dar-me sinais atrás e eu a ficar muito zangado como normalmente ficava, tipo, estou na faixa da esquerda, não é? E em vez de dizer passa por cima ou ficar zangado, lembrar-me que se esta pessoa vai para o hospital, não é? E o mais rápido possível tentar em segurança deixá-la passar e dizer... Alguém vai dizer, mas o mais provável é que não vai. Okay. Olha... O mais... É estatisticamente mais provável não ir. Não é? Só que quando tu pensas nessa possibilidade, isso acalma-te um pouco, não é? Quando pensas na possibilidade de alguém ter cometido um erro ou feito alguma coisa que não deve por uma causa maior... isso às vezes pode sossegar um bocadinho. Isso se calhar, agora estamos a finalizar, isso se calhar é uma coisa à parte, mas tenho aqui um pensamento que é curioso como parece que estamos programados para achar que os outros agem com más intenções, quando na realidade, se olharmos verdadeiramente, vamos começar a perceber que o contrário é que é verdade, que as pessoas normalmente não agem com más intenções. Certo. Mas tendemos a julgá-las, a julgar-nos uns aos outros como se tivéssemos intenções más. Sim. Como tu propuseste, isso é um tema interessante aqui para uma outra conversa, porque também há quem acredite que tu tendes a julgar os outros em função daquilo que tu próprio farias naquela situação, não é? Sim. Ou seja, que quem normalmente não age com a intenção de prejudicar o outro e beneficiar-se a si mesmo, tende também a achar que os outros fazem o mesmo. Mas quem é mais... quem está mais à vontade com... olha, tem é que me safar, ou o outro que se arranje, porque que muitas vezes a pessoa usa um mapa interno, os outros no meu lugar fariam igual. Né? E isso depois leva-nos a mapas de interpretação do comportamento do outro, mais para o outro se fez de propósito. Não sei se acho que é assim tão... Pois, não sei, tem uma equivalência assim tão... Não é uma equivalência, mas é também uma pista, não é? Fica para essa outra conversa. Está bem, Sim. Pronto, boa. Estás tranquilo? Sentiste que estás orgulhoso em relação a Não, orgulhoso. Não, nem um pouco. Estou mais atento ainda às rampas quando vou estacionar. Exato. Boa. Parece-me uma boa. Sim, estás a ver? O senhor conseguiu gerar um resultado positivo, um impacto positivo. Que agora tem um condutor que está ainda mais atento do que já estava a este tipo de situações. E ainda tens cola no vidro, que eu hoje conduzi o teu carro. E tinha um bocadinho de cola e vou tirar. Ainda tem. Eu vou tirar. Tá, obrigado, Mia. Obrigado. Ou vais ficar ali com isso para lembrar a rampa.